Eu fui uma testemunha de Jeová devotada por 30 anos. Até o momento em que um segredo que descobri no salão do reino me custou minha família. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Os olhos de Aparecida Moreira Lima ardiam enquanto ela olhava fixamente para a porta fechada do apartamento da filha. Seus dedos enrugados tremiam ao redor do envelope marrom apertado contra o peito. 62 anos de vida, 30 como testemunha de Jeová, e agora, nada. O silêncio do outro lado da porta dizia tudo. Mãe, por favor, vá embora. A voz de Roberta atravessou a madeira, tão fria quanto o vento de julho que cortava São Paulo. Os anciãos foram claros. Você está desassociada. Não podemos mais falar com você. Roberta, minha filha, você nem sabe por que fui expulsa. Cida engoliu o nódulo na garganta. Tenho provas. Documentos. Se você soubesse o que eles fizeram. Chega! O grito de Roberta fez Cida recuar. Você escolheu o mundo em vez de Jeová. Em vez da sua família. Passos pesados se aproximaram da porta. Augusto, seu genro, provavelmente. Cida recuou instintivamente. Vó! Uma pequena voz quebrou o momento. No fim do corredor, seu neto Mateus, de apenas 12 anos, a olhava com confusão. Ao lado dele estava Larissa, sua neta de 17 anos, com olhos marejados. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Augusto abriu a porta apenas o suficiente para mostrar seu rosto severo. Você não tem mais o direito de falar com eles. Vá embora, Dona Aparecida, antes que eu chame a polícia. Naquele momento, Cida sentiu algo se quebrar dentro dela, não sua fé em Deus, mas sua fé nas pessoas que afirmavam representá-lo. A pasta em suas mãos continha a verdade que havia destruído sua vida. Documentos que provavam que os anciãos do Salão do Reino tinham sistematicamente acobertado casos de abuso por décadas, incluindo o que aconteceu com o filho de sua sobrinha. Enquanto descia as escadas do prédio, Cida olhou para o céu cinzento de São Paulo. Como poderia uma vida inteira de devoção terminar assim? Como ela poderia ficar em silêncio sabendo o que sabia? Uma mensagem vibrou em seu celular velho. Era de Larissa. Vó, o que aconteceu? Por que não podemos mais ver você? Cida parou na calçada, lágrimas finalmente escorrendo. Proteger a verdade tinha lhe custado tudo. Mas o que aconteceria se ela decidisse lutar para recuperar sua família? 30 anos antes, Aparecida Moreira era uma jovem mãe solteira de 32 anos no bairro do Jabaquara, lutando para criar Roberta sozinha depois que o marido a abandonou. A vizinha, Dona Jurema, bateu em sua porta num domingo ensolarado, oferecendo esperança em forma de uma revista Atalaia. A Irmandade nos acolheu como família, explicou Cida à sua amiga Solange, sentadas na pequena padaria da esquina, 3 meses antes do desastre atual. O cheiro de pão fresco e café forte envolvia a conversa matinal das duas. 30 anos, sol. 30 anos servido a Jeová. Eu eduquei Roberta na verdade, vi minha neta Larissa ser batizada ano passado. Solange, que nunca entendeu completamente a devoção da amiga, assentiu enquanto adoçava seu café. E você nunca questionou nada, Cida? Aparecida hesitou, passando os dedos pela borda da xícara. Questionar é diferente de duvidar. Sempre busquei respostas nas escrituras. Mas seu olhar vacilou. Mas ultimamente. O quê? Solange se inclinou. O irmão Ezequiel está cada vez mais rígido. As reuniões do comitê de anciãos estão mais fechadas. E semana passada, quando Débora tentou falar sobre o que aconteceu com o filho dela, Cida abaixou a voz. Eles a silenciaram. Disseram que era um assunto interno. Naquela tarde, voltando para casa, Cida parou em frente ao Salão do Reino na Rua das Hortênsias. A construção modesta de tijolo à vista, fruto de doações e trabalho voluntário dos irmãos, havia sido seu segundo lar por décadas. Dentro daquelas paredes, ela havia encontrado propósito, comunidade, e a promessa de vida eterna no paraíso. Enquanto regava as flores do jardim do salão, como fazia toda quinta-feira, notou o irmão Ezequiel e outro ancião, irmão Josias, conversando tensamente próximo ao escritório. Quando a viram,
Sorriram artificialmente e fecharam a porta. No domingo seguinte, Débora não apareceu no culto. Nem nos próximos. Quando Cida perguntou por ela ao irmão Ezequiel após a reunião, ele respondeu secamente: Irmã Aparecida, alguns assuntos são melhor deixados nas mãos dos anciãos. A irmã Débora está passando por uma provação espiritual. Naquela noite, um pequeno envelope foi deslizado por baixo de sua porta. Dentro, apenas um bilhete escrito às pressas, arquivo 17B, gaveta do escritório do salão. A verdade sobre Davi. Davi, o filho de 15 anos de Débora. Foi nesse momento que Cida sentiu o primeiro tremor no alicerce de sua fé. O armário de arquivo no escritório dos anciãos estava sempre trancado. Como pioneira especial e responsável pela limpeza do salão às segundas, Cida tinha acesso às chaves, mas nunca havia pensado em usá-las para algo além de suas responsabilidades. Naquela segunda-feira, o salão do reino estava silencioso. O cheiro de cera e desinfetante preenchia o ar enquanto ela passava o pano no chão impecável. Seus passos ecoavam no espaço vazio, cada um acompanhado pela batida acelerada de seu coração. É só curiosidade, murmurou para si mesma, justificando o que estava prestes a fazer. No pequeno escritório dos fundos, o armário de metal cisa parecia mais imponente que nunca. Com mãos trêmulas, Cida inseriu a chave. A gaveta marcada 17B deslizou com um rangido metálico. Dentro, pastas organizadas cronologicamente, todas com o carimbo confidencial, apenas para anciãos. Seus dedos percorreram as etiquetas até encontrar uma marcada Casos de Indiscrição Juvenil, de 2018 a 2022. Dentro, um arquivo separado, Davi Santos, resolvido. O que Cida leu nas próximas páginas fez seu estômago revirar. Relatórios detalhados sobre acusações feitas por Davi contra o irmão Teodoro, um respeitado servo ministerial. Depoimentos. Negações. E a decisão final, insuficientes 2 testemunhas. Caso arquivado internamente. Aconselhamento espiritual ao menor para evitar falsas acusações. Embaixo, a assinatura do irmão Ezequiel e uma nota. Família aconselhada a não levar o caso às autoridades seculares para preservar o nome de Jeová. As mãos de Cida tremiam tanto que quase derrubou os papéis. Lembrou-se de como Davi havia mudado nos últimos anos, de um menino alegre para um adolescente retraído, que finalmente deixou de frequentar as reuniões. Um ruído na entrada do salão a fez saltar. Rapidamente, tirou seu celular do bolso e fotografou os documentos, recolocando-os na pasta e fechando a gaveta com cuidado. Irmã Aparecida? Está aí atrás. Era a voz do irmão Ezequiel. Sim, estou terminando de limpar o escritório, respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Quando saiu do corredor, encontrou Ezequiel com um sorriso que não alcançava seus olhos. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno impecável, ele era a personificação da autoridade espiritual. Trabalhando duro como sempre, ele comentou, mas seus olhos estudavam o rosto dela. Está tudo bem? Parece perturbada. Só cansada, Cida forçou um sorriso. Irmão, posso perguntar algo? A família da Débora, eles estão bem? Faz tempo que não os vejo. O sorriso de Ezequiel diminuiu. A irmã Débora escolheu se afastar. Algumas ovelhas se perdem quando enfrentam provações, em vez de confiar na orientação dos pastores designados por Jeová. Naquele momento, Cida viu algo nos olhos dele que nunca havia notado antes. Não era preocupação pastoral, mas algo frio, calculista. Entendo, ela disse, recolhendo seus materiais de limpeza. Preciso ir agora. Ao sair do salão, sentiu os olhos de Ezequiel seguindo-a. Na calçada, seu celular vibrou com uma mensagem dele. Irmã Aparecida, gostaria de convidá-la para uma reunião com o comitê de anciãos amanhã à noite. Assuntos importantes a tratar. O medo apertou seu peito. Eles sabiam? A chuva fina caía sobre o Parque Ibirapuera enquanto Cida esperava, sentada em um banco molhado sob um ipê sem flores. Tinha escolhido um local público para este encontro, longe dos olhares da congregação. Quando Débora Santos apareceu, caminhando sob um guarda-chuva vermelho, Cida mal a reconheceu. A mulher que se aproximou não era a mesma irmã de sorriso fácil que havia conhecido por anos. Seu rosto estava mais magro, olhos fundos, o cabelo antes cuidadosamente arrumado agora preso em um rabo de cavalo descuidado. Você veio, disse Cida, levantando-se. Débora hesitou antes de sentar.
Seu recado dizia que era urgente. Assumo que seja sobre Davi. Vi os arquivos, Débora. Sei o que aconteceu com seu filho. O que eles esconderam. Os olhos de Débora se encheram de lágrimas. Então você sabe por que não podíamos ficar. Porque tivemos que abandonar tudo. Por uma hora, sob a chuva que engrossava, Débora contou toda a história. Como Davi havia finalmente revelado os abusos sofridos. Como os anciãos, liderados por Ezequiel, haviam aplicado a regra das duas testemunhas, exigindo que outra pessoa além de Davi confirmasse as acusações. Eles disseram que levar isso às autoridades traria opróbrio ao nome de Jeová. Débora enxugou as lágrimas. Como se proteger predadores honrasse a Deus. E Teodoro. Transferido para uma congregação no interior. Promovido a ancião meses depois. Débora segurou as mãos de Cida. E Davi, meu filho tentou tirar a própria vida ano passado. Cida sentiu o ar escapar de seus pulmões. Meu Deus! Deus! Débora riu amargamente. Onde estava ele quando os homens que afirmavam representá-lo protegeram o monstro? Naquela noite, ao invés de comparecer à reunião com o comitê de anciãos, Cida foi ao apartamento de seu vizinho, professor Antônio Ribeiro. Aos 70 anos, o professor aposentado de Direito da USP vivia sozinho no andar de baixo. Nunca havia sido uma testemunha, mas sempre tratou Cida com respeito, mesmo quando ela recusava seus convites para o café de Natal. Dona Aparecida, ele parecia surpreso ao abrir a porta. Aconteceu alguma coisa? Professor, preciso de um conselho legal, ela disse, segurando firmemente a pasta com as fotos impressas dos documentos. E de um amigo. Enquanto isso, no salão do reino, Ezequiel observava o relógio. Ao seu lado, os anciãos Josias e Milton esperavam. Ela não virá, concluiu Milton após 30 minutos. Liguei para sua filha, disse Ezequiel, o rosto endurecido. Roberta disse que não sabe onde a mãe está, mas comentou algo interessante. Aparentemente, Cida perguntou sobre Débora e o filho dela recentemente. Você acha que ela sabe? Perguntou Josias, nervoso. Se sabe, precisamos agir rapidamente, respondeu Ezequiel. A irmã Aparecida sempre foi uma pedra firme na congregação. Se ela começar a questionar, outros podem seguir. No apartamento do professor Antônio, Cida olhava incrédula enquanto ele explicava. Isso não é apenas uma questão religiosa, Dona Aparecida. É um crime. Acobertamento de abuso de menores é crime perante a lei brasileira. Mas o que posso fazer? Sou apenas uma mulher idosa. Eles são respeitados, poderosos na comunidade. Antônio a encarou com firmeza. A questão é, você está disposta a perder tudo para fazer o que é certo? Naquela noite, o celular de Cida não parou de tocar. Mensagens de irmãos da congregação, de Roberta, até mesmo um recado direto de Ezequiel. Irmã, sua ausência hoje levanta sérias preocupações. Precisamos conversar amanhã sem falta. Quando finalmente adormeceu, Cida sonhou com Davi, um menino que mal conhecia, mas cujo sofrimento agora a carregava. Na manhã seguinte, acordou com uma decisão que mudaria tudo. O salão do reino estava lotado para a reunião de domingo. Cida entrou quando o cântico inicial já havia começado, sentindo os olhares curiosos seguindo-a enquanto caminhava até seu lugar habitual na terceira fileira. Roberta, sentada com a família do outro lado do corredor, lançou-lhe um olhar preocupado, mas não se aproximou. Ezequiel, no palco, ajustou a gravata ao vê-la. Havia algo calculista em seus olhos enquanto sorria para a congregação. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Hoje falaremos sobre lealdade. Sobre como permanecer firmes quando testados. Durante toda a palestra, Cida manteve os olhos fixos nele, sentindo-se o celular pesar no bolso. As mensagens trocadas com Débora, as fotos dos documentos, a gravação da conversa com outro ex-membro que havia passado por situação similar, tudo estava ali. Quando a parte pública da reunião terminou, Ezequiel anunciou: antes de concluirmos, tenho um aviso importante. O corpo de anciãos gostaria de falar com a irmã Aparecida Moreira após a reunião. Obrigado a todos pela presença. Murmúrios percorreram o salão. Um pedido público assim era incomum, quase sempre presságio de algo grave. Enquanto os membros se dispersavam, Roberta se aproximou rapidamente. Mãe, o que está acontecendo? O irmão Ezequiel me ligou perguntando sobre você. Roberta, Cida segurou as mãos da filha.
preciso que confie em mim. O que estou fazendo é pelo bem de todos, inclusive o seu e dos seus filhos. Do que está falando? Você está agindo estranha há semanas. Antes que pudesse responder, Ezequiel apareceu ao lado delas. Irmã Roberta, poderia nos dar um momento com sua mãe? Assuntos espirituais importantes a tratar. No pequeno escritório, Cida sentou-se diante dos 3 anciãos. A sala, antes familiar e confortável, agora parecia opressiva. Irmã Aparecida, começou Ezequiel, chegou ao nosso conhecimento que você acessou arquivos confidenciais do Comitê de Anciãos. É verdade. Cida respirou fundo. Sim. Os 3 homens trocaram olhares. Também soubemos que você contatou a ex-irmã Débora, que está desassociada. Também verdade. Ezequiel inclinou-se para a frente. Irmã, você serviu fielmente por 30 anos. Não jogue tudo isso fora. Esses assuntos são complexos, e às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas para proteger a congregação. Proteger a congregação? Cida sentiu a indignação subir. Ou proteger predadores. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Cuidado com suas palavras, advertiu Josias. Você está pisando em terreno perigoso. Não, vocês estão, respondeu Cida, tirando o celular do bolso. Tenho cópias de todos os documentos. Não apenas sobre Davi, mas outros 7 casos que vocês acobertaram nos últimos 10 anos. A cor sumiu do rosto de Ezequiel. O que pretende fazer? A pergunta é, o que vocês vão fazer? Porque amanhã cedo estarei na delegacia prestando depoimento. A menos que... A menos que o quê? A menos que vocês próprios reportem todos esses casos às autoridades, se afastem de suas posições, e implementem medidas reais de proteção para as crianças da congregação. Ezequiel se levantou, tremendo de raiva. Você não tem ideia com o que está se metendo. Pensa nas consequências para sua família, para sua posição na congregação. Penso nas consequências para crianças como Davi, respondeu Cida, também se levantando. E se isso custar minha posição aqui, que assim seja. Ao sair do escritório, encontrou Roberta esperando ansiosamente no corredor. Mãe, o que houve lá dentro? Você está bem? Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Ezequiel saiu, seguido pelos outros anciãos. Seu rosto estava composto novamente, a máscara de serenidade espiritual de volta ao lugar. Irmãos e irmãs ainda presentes, ele anunciou em voz alta, fazendo os poucos membros que conversavam no salão voltarem sua atenção para ele. Com grande pesar, informamos que a irmã Aparecida Moreira está, a partir de agora, desassociada da congregação por apostasia e difamação contra os ungidos de Jeová. Roberta ofegou, levando as mãos à boca. O salão inteiro ficou em silêncio mortal. Moi. A voz de Roberta tremeu. O que você fez? A delegacia do Jabaquara cheirava a café velho e papéis. Cida, sentada diante da delegada Vitória Campos, sentia-se simultaneamente exausta e estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Dona Aparecida, a delegada ajustou os óculos enquanto examinava os documentos. Entendo que estas são cópias. Precisaremos dos originais para prosseguir oficialmente. Estão no Salão do Reino, na Rua das Hortênsias. No arquivo do escritório dos anciãos. E a senhora está ciente de que ao registrar esta denúncia, está implicando líderes de sua própria religião em crimes graves. Cida assentiu. Não são mais meus líderes. Fui expulsa ontem. A delegada Vitória fez uma pausa, estudando o rosto da senhora à sua frente. Perdeu muito por estar aqui hoje, não é? Uma lágrima escapou, a primeira que Cida permitiu desde o confronto. Minha filha não atende minhas ligações. Meus netos, não sei quando vou vê-los novamente. No outro lado da delegacia, o professor Antônio falava com um promotor público que havia convocado. Suas décadas de experiência jurídica abrindo portas que normalmente permaneceriam fechadas para alguém como Cida. Enquanto assinava-se o depoimento formal, o celular de Cida vibrou com uma mensagem. Seu coração acelerou esperando que fosse Roberta, mas era de um número desconhecido. Aqui é o Davi. A senhora não me conhece direito, mas minha mãe me contou o que está fazendo. Obrigado. Naquela mesma manhã, no apartamento de Roberta, o caos se instalou quando a polícia chegou com um mandado de busca e apreensão para o Salão do Reino.
Larissa, a neta de 17 anos, assistia pela janela enquanto viaturas estacionavam em frente ao local que frequentava desde criança. Pai, o que está acontecendo? Perguntou Augusto, que desligava o telefone, o rosto pálido. Sua avó. Ele começou, a voz trêmula de raiva. Sua avó trouxe vergonha para todos nós. Roberta entrou na sala, os olhos vermelhos de chorar. Os anciãos estão convocando uma reunião de emergência. Dizem que sua mãe está espalhando mentiras sobre a congregação. Mas e se não forem mentiras? A pergunta de Larissa caiu como uma bomba na sala. E se a vovó estiver certa? Larissa. Augusto repreendeu. Nunca questione os ungidos de Jeová. Mas você sempre me ensinou a buscar a verdade, insistiu Larissa. Como sabemos qual é a verdade sem ouvir os dois lados? O silêncio que seguiu foi interrompido pelo toque do telefone. Era Ezequiel, convocando Augusto, como servo ministerial, para uma reunião urgente. No final daquele dia, Cida sentou-se no pequeno banco da praça perto de sua casa, observando o pôr do sol. A decisão de se mudar para aquele apartamento há 20 anos havia sido baseada na proximidade do Salão do Reino. Agora, sentia-se como uma estrangeira em seu próprio bairro. Uma figura familiar se aproximou, caminhando hesitante. Era Tomás, o dono da pequena mercearia da esquina. Nunca havia sido uma testemunha, mas sempre foi respeitoso com todos. Dona Cida, ele disse, sentando-se ao lado dela. Ouvi sobre o que aconteceu. Todo mundo está falando. Imagino que não coisas boas, ela respondeu com um sorriso triste. As pessoas falam sem saber. Tomás ofereceu-lhe um pacote pequeno. Trouxe aqueles biscoitos de polvilho que a senhora gosta. A gentileza inesperada quebrou algo dentro dela. Lágrimas que havia contido por dias finalmente transbordaram. Sabe, continuou Tomás enquanto ela enxugava os olhos, nunca entendi bem essa religião. Mas sempre admirei sua fé, Dona Cida. E olha, fé verdadeira não pode ser baseada em mentiras, pode? Quando chegou em casa, encontrou Larissa esperando na porta de seu apartamento. Vó, a jovem correu para abraçá-la. Me contaram o que você fez. O papai e a mamãe proibiram, mas eu precisava te ver. Dentro do apartamento, entre lágrimas e chá de camomila, Cida finalmente contou toda a verdade à sua neta. Sobre os abusos encobertos. Sobre o silêncio imposto. Sobre como sua busca pela verdade havia custado sua família. Mas vó, Larissa segurou suas mãos, você não perdeu toda a sua família. Eu estou aqui. Naquela noite, enquanto Larissa dormia no sofá, Cida recebeu uma mensagem que mudaria tudo mais uma vez. Era de Débora, ligar a TV agora. Canal 7. No noticiário noturno, a manchete fez seu coração parar. Polícia investiga acobertamento de múltiplos casos de abuso em congregação religiosa na zona sul de São Paulo. A repórter continuava, segundo fontes, uma ex-membro de longa data forneceu documentação substancial. 7 vítimas já foram identificadas, e autoridades acreditam haver mais que ainda não se manifestaram. O telefone de Cida não parou de tocar pelo resto da noite. A chuva de agosto caía impiedosamente sobre São Paulo quando Cida abriu a porta para o oficial de justiça. 3 semanas haviam se passado desde sua denúncia, e o caso ganhava proporções que ela jamais imaginara. Senhora Aparecida Moreira Lima. O homem estendeu um envelope oficial. Intimação para depoimento no processo criminal contra Ezequiel Santos e outros. Suas mãos tremeram ao pegar o documento. Do outro lado da sala, o professor Antônio e Débora trocaram olhares preocupados. Nas últimas semanas, o apartamento pequeno de Cida havia se tornado um improvável quartel-general para ex-membros e vítimas que, inspirados por sua coragem, começavam a se manifestar. Mais uma? Perguntou Antônio quando o oficial saiu. Desta vez é diferente, Cida respondeu, lendo o documento. Querem que eu testemunhe no tribunal. Em público. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo toque do telefone. Era Tomás, da mercearia. Dona Cida, tem gente da sua antiga congregação distribuindo panfletos contra a senhora aqui na rua. Estão dizendo coisas complicadas. Ao descer para ver, Cida encontrou seu prédio cercado por rostos familiares, irmãos e irmãs com quem havia compartilhado décadas de sua vida, agora distribuindo folhetos que a descreviam como apóstata mentirosa e influenciada por Satanás. Entre eles estava Roberta.
Seus olhares se cruzaram através da rua. Por um momento, Cida viu hesitação nos olhos da filha, mas Augusto rapidamente puxou Roberta para longe. De volta ao apartamento, Cida encontrou Larissa em lágrimas. Vó, estão dizendo coisas horríveis sobre você na congregação. Papai e mamãe descobriram que tenho vindo aqui. Eles. A voz ralhou. Eles estão ameaçando me mandar para a casa da tia em Curitiba se eu continuar te vendo. O peso daquela ameaça caiu sobre Cida como um golpe físico. Perder Larissa seria como perder seu último elo com a família. Talvez. Cida hesitou, sentindo-se fraca pela primeira vez desde que tudo começara. Talvez eu devesse retirar a denúncia. Por você, querida. Não. A veemência na voz de Débora surpreendeu a todos. Cida, se você recuar agora, nada mudará. Outras crianças sofrerão o mesmo que Davi. Como se evocado pelas palavras da mãe, a porta se abriu e Davi entrou. Um jovem de 19 anos, magro, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Era a primeira vez que vinha ao apartamento. Dona Aparecida, sua voz era quase um sussurro. A senhora não me conhece bem, mas eu preciso lhe contar algo. Nas 2 horas seguintes, Davi revelou detalhes que não havia compartilhado nem com a polícia. Outros jovens na congregação que também haviam sido vítimas mas permaneciam em silêncio. Ameaças veladas que Ezequiel fazia a qualquer um que ousasse falar. Se a senhora desistir, concluiu Davi, eles vencerão de novo. E tudo continuará como sempre foi. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Cida sentou-se diante de sua Bíblia gasta. 30 anos de anotações, marcações, memórias. Abriu em Provérbios 31:8-9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. As palavras que havia recitado tantas vezes agora pareciam gritar para ela. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem, um vídeo. Quando abriu, viu Ezequiel em uma entrevista para um canal evangélico local, declarando: estes ataques são perseguição satânica contra nosso trabalho. Uma mulher amarga, expulsa por apostasia, busca vingança com mentiras. A raiva que sentiu foi substituída por uma determinação fria quando outra mensagem chegou. Era de um número desconhecido, com uma foto anexada, Roberta chorando, enquanto Augusto falava intensamente com Larissa. A mensagem dizia: desista do caso ou sua família sofrerá as consequências. Pense nos seus netos. Cida sentiu o ar escapar de seus pulmões. Agora era uma ameaça direta. Quando amanheceu, ela não havia dormido. O apartamento estava silencioso quando ela pegou o telefone e discou um número. Delegada Vitória? Aqui é Aparecida Moreira. Precisamos conversar sobre novas evidências, e sobre ameaças que estou recebendo. A voz do outro lado da linha era firme. Dona Aparecida, a senhora não está sozinha nesta luta. Mas precisa saber, o caminho à frente será ainda mais difícil. Olhando pela janela para o céu que começava a clarear, Cida respondeu: eu sei, delegada. Mas como descobri recentemente, algumas lutas valem qualquer sacrifício. Ao desligar, sentiu uma estranha paz. Havia perdido sua congregação, talvez até sua família. Mas pela primeira vez em 30 anos, sentia que estava verdadeiramente servindo à justiça. Não podemos apenas reagir às ameaças, declarou o professor Antônio, agora oficialmente advogado de Cida no caso. Precisamos de uma estratégia. A pequena sala de estar havia se transformado em um centro de operações improvisado. Mapas, documentos e fotos cobriam a mesa de centro. Além de Cida e Antônio, estavam presentes Débora, Davi, a delegada Vitória, e surpreendentemente, Tomás da Mercearia, que havia se revelado um ex-advogado aposentado. Eles têm recursos, Cida, continuou Antônio. A sede internacional já enviou uma equipe jurídica de São Paulo. E pessoas continuam me evitando na rua, acrescentou Tomás. Estão espalhando que apoiar você significa estar contra Deus. Cida massageou as têmporas. 2 semanas haviam se passado desde a ameaça, e cada dia trazia um novo desafio. A audiência preliminar estava marcada para a semana seguinte. O problema maior é que eles estão controlando a narrativa, observou Vitória. Para o público, é apenas sua palavra contra a de uma organização religiosa respeitada. Então mudamos isso, disse Débora subitamente. Todos se viraram para ela.
Precisamos que outras vítimas falem. Não podemos forçar ninguém, respondeu Cida. Muitos ainda estão na congregação, com medo. Davi, que havia permanecido calado, finalmente falou: e se não forem só vítimas daqui? E se encontrássemos outras congregações com problemas similares? Um silêncio pensativo tomou conta da sala. Foi Tomás quem o quebrou. Tenho um sobrinho jornalista no Estadão. Se conseguirmos mais casos, mais evidências, ele pode transformar isso em uma série de reportagens. Os olhos de Cida se iluminaram pela primeira vez em dias. Não estaríamos mais sozinhos. Mas precisamos de provas concretas, advertiu Antônio. Testemunhos, documentos. Eu posso ajudar com isso, disse Vitória. Existem outros casos semelhantes em investigação. Não posso compartilhar detalhes oficiais, mas posso apontar direções. Durante as horas seguintes, elaboraram um plano meticuloso. Débora contataria ex-membros de outras congregações. Davi criaria um grupo de apoio online para vítimas. Antônio prepararia a defesa legal. Tomás articularia com a imprensa. E Vitória garantiria que as investigações policiais seguissem corretamente. Quando todos saíram, Cida ficou sozinha, olhando para as anotações espalhadas. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao abrir a porta, seu coração quase parou. Era Mateus, seu neto de 12 anos. Vovó, ele sussurrou, olhando nervosamente para o corredor vazio. Não posso ficar. Mamãe acha que estou na casa do Pedro estudando. Mateus, meu amor, Cida o abraçou com força. Como você chegou aqui? Larissa me ajudou. Ela está esperando na esquina. Ele tirou um envelope amassado da mochila. Ela mandou isso. São prints das conversas do grupo dos anciãos. O pai deixou o celular desbloqueado. Com mãos trêmulas, Cida abriu o envelope. As mensagens eram explícitas. Planos para desacreditar seu testemunho, contatos com anciãos de outras congregações para suprimir casos similares, e pior, instruções para pressionar sua família. Vovó, a voz de Mateus estava carregada de confusão. Por que estou fazendo isso? Na reunião disseram que você é má agora. Cida se ajoelhou para ficar na altura dele. Mateus, às vezes adultos fazem coisas erradas e depois tentam esconder. Mesmo adultos que deveriam saber melhor. Como mentir? Mas a Bíblia diz que mentir é errado. Exatamente. Ela sorriu tristemente. E às vezes temos que escolher entre o que um grupo diz e o que sabemos ser certo. Mateus olhou para os pés. Sinto sua falta nas reuniões, vovó. Ninguém conta histórias como você. Também sinto sua falta, meu amor. Mais do que você imagina. Após Mateus partir, Cida ligou imediatamente para Antônio, sua voz transbordando de urgência. Temos novas evidências. E acho que é hora de mudarmos nossa estratégia. Não vamos mais apenas nos defender. O que está pensando? Vamos levar a luta para eles. Diretamente para a sede nacional. No dia seguinte, o grupo se reuniu novamente. Cida espalhou os novos documentos sobre a mesa. Não se trata mais apenas da nossa congregação, explicou. É um sistema. Uma política institucional de acobertamento. Isso muda tudo, murmurou Vitória, examinando as mensagens. Podemos expandir a investigação para nível estadual, talvez até nacional. Mas o risco também aumenta, advertiu Antônio. Eles virão com tudo. Cida olhou para cada rosto ao seu redor. Pessoas que semanas atrás eram estranhos ou meros conhecidos, agora unidos por um propósito comum. Já perdi quase tudo, disse com uma calma surpreendente. O que mais podem tirar de mim? Sua reputação, respondeu Tomás. Seu legado. Não, Cida sorriu. Meu legado será exatamente isto, a verdade que ajudei a revelar. A justiça que ajudei a trazer. Naquela noite, depois que todos saíram, Cida recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas a voz imediatamente reconhecível. Moi. A voz de Roberta estava baixa, quase um sussurro. Filha. Cida sentiu lágrimas instantâneas. Você está bem? Não posso falar muito. Augusto não sabe que estou ligando. Uma pausa. Os anciãos estão desesperados, mãe. Nunca os vi assim. Roberta, precisa saber o que está acontecendo realmente. Não liguei para isso, interrompeu Roberta. Só,
Tenha cuidado, mãe. Eles estão dizendo coisas, planejando coisas. Você acredita neles? Ou em mim? Um longo silêncio seguiu-se, quebrado apenas pela respiração nervosa de Roberta. Não sei mais em que acreditar, ela finalmente respondeu. Mas sei que você nunca mentiu para mim. E isso significa algo. Quando desligou, Cida sentiu algo que não sentia há semanas: esperança. Não estava apenas elaborando uma estratégia legal ou midiática. Estava abrindo um caminho de volta para sua família. Com determinação renovada, sentou-se à mesa e começou a escrever carta aberta aos membros das congregações de Testemunhas de Jeová do Brasil. A batalha real estava apenas começando. O Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado naquela manhã de outubro. O caso havia ganhado notoriedade nacional após 3 semanas de reportagens investigativas no Estadão. Cida, vestida com seu melhor conjunto azul marinho, o mesmo que usava para as assembleias especiais, sentava-se ereta ao lado de Antônio. Do outro lado do tribunal, Ezequiel e outros 4 anciãos, incluindo representantes da sede nacional, acompanhados por uma equipe de advogados de aparência austera. Seus olhares frios ocasionalmente cruzavam com o de Cida. Estamos prontos para isso, sussurrou para Antônio. Tão prontos quanto possível, ele respondeu, ajustando a gravata. Lembre-se, fale apenas a verdade. Eles tentarão confundi-la, fazer você parecer irracional ou vingativa. A juíza Marina Fernandes entrou, e o tribunal se levantou. Aos 50 anos, tinha a reputação de ser rigorosa mas justa. Seus olhos escuros percorreram a sala, detendo-se momentaneamente em Cida. As horas seguintes foram um borrão de procedimentos, argumentações preliminares e testemunhos técnicos. A delegada Vitória apresentou as evidências coletadas, incluindo os documentos originais apreendidos no Salão do Reino. Quando chegou a vez de Cida testemunhar, suas pernas tremiam ao caminhar para o banco das testemunhas. Ao prestar juramento, viu rostos familiares na audiência: Débora e Davi, o professor Antônio, Tomás. E surpreendentemente, na última fileira, parcialmente escondida, Larissa. Senhora Aparecida, começou o promotor, pode nos contar como descobriu os documentos em questão? Com voz firme, Cida relatou tudo: a nota anônima, a descoberta dos arquivos, o confronto com os anciãos. Quando mencionou os casos específicos, viu Ezequiel se inclinar para sussurrar algo ao advogado. O contra-interrogatório foi brutal. Senhora Moreira, o advogado da defesa era um homem de meia idade com voz afiada como navalha. É verdade que você foi desassociada por apostasia antes de fazer estas acusações? Fui desassociada depois de confrontar os anciãos sobre os documentos, corrigiu Cida. E não seria esta sua cruzada simplesmente uma vingança por ter sido expulsa de sua comunidade religiosa? Cida manteve-se calma. Não fui eu quem abusou de crianças ou acobertou esses abusos. Minha única cruzada é pela verdade. Após horas exaustivas, a juíza determinou um recesso. No corredor, Cida foi abordada por jornalistas, mas Antônio habilmente a conduziu para uma sala lateral. Você foi brilhante, ele sorriu. Firme, clara, convincente. Obrigada, Cida suspirou, finalmente permitido-se demonstrar cansaço. Só quero que isso acabe. A porta se abriu e Larissa entrou correndo, abraçando a avó. Vó, você foi incrível. Tão corajosa. Larissa? Como conseguiu vir? Falei para a escola que tinha consulta médica, ela sorriu conspiratoriamente. Não aguentava ficar sem saber o que estava acontecendo. A alegria do momento foi interrompida quando a porta se abriu novamente. Era Roberta, parecendo desconfortável e fora de lugar. Mãe, ela disse simplesmente. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Roberta, Cida deu um passo hesitante em direção à filha. Você veio. Vim ver por mim mesma. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Precisava ouvir seu lado diretamente, não filtrado pelos anciãos ou por Augusto. Antes que pudessem conversar mais, um oficial de justiça bateu na porta. Senhora Aparecida, a sessão vai recomeçar em 5 minutos. Enquanto caminhavam de volta ao tribunal, Roberta segurou brevemente o braço da mãe. Não estou dizendo que acredito em tudo, mas estou aqui. Isso significa algo. O coração de Cida se encheu de esperança. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido.
A sessão da tarde começou com o testemunho de Davi. Sua voz quebrava enquanto relatava os abusos sofridos e a subsequente pressão para manter silêncio. Ezequiel manteve-se impassível, mas Cida notou gotas de suor em sua testa. Foi quando a defesa chamou sua próxima testemunha que o mundo de Cida desmoronou. A defesa chama Augusto Mendes. Roberta ofegou ao ver o marido caminhar confiante até o banco das testemunhas. Ele não olhou para nenhuma delas. Senhor Mendes, qual é sua relação com a acusadora, Aparecida Moreira? Perguntou o advogado. Sou casado com a filha dela, Roberta, há 20 anos. E você também é membro da congregação em questão, correto? Sim, sou servo ministerial há 15 anos. O advogado sorriu, aproximando-se. Poderia descrever o comportamento de sua sogra nos meses anteriores a estas acusações? Augusto ajustou a gravata. Dona Aparecida sempre foi questionadora. Mas nos últimos meses, tornou-se obcecada com teorias conspiratórias contra a congregação. Cida sentiu o sangue gelar. Ao seu lado, Antônio apertou seu braço em solidariedade. Ela mencionava frequentemente que os líderes escondiam coisas, que havia segredos sujos, continuou Augusto. Chegou a tentar afastar minha esposa e filhos da congregação com essas histórias. Objeção. Antônio levantou-se. Especulação sobre o estado mental da minha cliente. Indeferido, respondeu a juíza. A testemunha está relatando observações diretas. O golpe final veio quando o advogado apresentou uma pilha de cartas. Senhor Mendes, reconhece estes documentos? Augusto assentiu. São cartas que Dona Aparecida escreveu ao longo dos anos para o corpo de anciãos, questionando doutrinas, políticas, algumas beirando a apostasia. Cartas que demonstram um padrão de descontentamento e rebeldia muito anterior a estas acusações, correto? Sim. Cida olhou em choque para Roberta, que parecia igualmente surpresa. As cartas eram reais. Perguntas sinceras sobre interpretações bíblicas que havia enviado confidencialmente aos anciãos ao longo dos anos. Mas apresentadas fora de contexto, pintavam o quadro de uma dissidente crônica e amarga. Quando a sessão terminou, Cida sentia-se devastada. No corredor, Roberta a alcançou, o rosto contorcido de confusão. Mãe, aquelas cartas, por que nunca me contou? Eram apenas perguntas, Roberta. Dúvidas sinceras que todos temos, mas que precisamos suprimir para sermos aceitos. Augusto apareceu, tomando o braço de Roberta. Vamos, não devíamos estar falando com ela. Seus olhos encontraram os de Cida com frieza calculada. Sinto muito, Dona Aparecida, mas a congregação é nossa família agora. A verdadeira família. Enquanto os observava se afastar, Cida sentiu uma mão em seu ombro. Era Larissa. Vó, disse a jovem, com uma determinação surpreendente, não acredito no que papai disse. E tenho como provar que ele está mentindo. Como? Larissa tirou um pequeno gravador do bolso. Gravei uma conversa dele com o irmão Ezequiel ontem à noite. Eles planejaram tudo isso, o testemunho, as cartas fora de contexto. E tem mais. Os olhos de Cida se arregalaram ao ouvir o plano completo, como Ezequiel havia prometido promover Augusto a ancião se ele ajudasse a desacreditar sua sogra. Por que você fez isso? Perguntou Cida, atônita. Larissa enxugou uma lágrima teimosa. Porque você me ensinou que a verdade importa mais que conforto. Mais que aceitação. Eu aprendi isso com você, vó, não nos discursos do Salão do Reino. Naquela noite, enquanto o professor Antônio trabalhava freneticamente para incorporar a nova evidência ao processo, Cida sentou-se sozinha em sua varanda, observando as luzes da cidade. A traição de Augusto doía, mas de alguma forma, a coragem de Larissa doía ainda mais, uma dor doce, de orgulho misturado com medo pelo preço que sua neta poderia pagar. Seu celular tocou. Era Roberta. Mãe, sua voz estava embargada pelo choro. Acabei de ouvir a gravação que Larissa fez. Augusto, ele. Eu sei, filha. Como pude ser tão cega? Por tantos anos. Cida fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem. Todos fomos, de alguma forma. Mas agora estamos vendo claramente. E isso é o início da cura. A casa simples na periferia de Santos cheirava a café fresco e bolo de fubá. 3 meses haviam se passado desde o julgamento, e Cida observava o mar da pequena varanda,
as ondas gentis refletindo o sol da manhã. A mudança para o litoral não havia sido planejada, mas se provara necessária após as ameaças intensificarem-se com a proximidade do veredicto. Mais café, mãe? Roberta apareceu na varanda, a expressão mais leve do que Cida havia visto em anos. Por favor, sorriu, estendendo a xícara. Era ainda estranho e maravilhoso ter a filha de volta em sua vida. O rádio na cozinha anunciava as notícias da manhã. O Ministério Público ampliou a investigação para mais 5 congregações de testemunhas de Jeová em 3 estados, após novas denúncias surgirem na esteira do caso pioneiro de São Paulo. Roberta desligou o rádio com um suspiro. Ainda é difícil ouvir. Eu sei, Cida segurou a mão da filha. Para mim também. Os meses desde o julgamento haviam sido uma montanha-russa emocional. A gravação feita por Larissa provara-se crucial, expondo a conspiração para desacreditar Cida. Ezequiel e 2 outros anciãos foram condenados por obstrução de justiça e acobertamento de crimes. A Organização Nacional emitiu um comunicado distanciando-se dos atos individuais dos anciãos envolvidos, prometendo rever protocolos internos, uma vitória parcial, mas significativa. Mas o custo pessoal fora imenso. Augusto havia desaparecido depois do veredicto, deixando Roberta e os filhos sem explicação ou sustento. A congregação inteira se dividira, com famílias escolhendo lados, amizades de décadas desfeitas. Mateus perguntou ontem se ainda somos testemunhas, comentou Roberta, observando as gaivotas. Não soube o que responder. E o que você sente? Perguntou Cida cuidadosamente. Era um território sensível que raramente tocavam. Não sei se posso voltar depois de tudo que descobri. Mas também não sei viver sem essa fé que moldou minha vida inteira. Roberta enxugou uma lágrima. Como você consegue parecer tão em paz? Cida contemplou a pergunta por um momento. Não confunda paz com ausência de dor, filha. Ainda dói. Mas descobri que fé e instituição são coisas diferentes. Minha relação com Deus não dependia daquelas paredes ou daqueles homens. O som de passos animados interrompeu a conversa. Larissa entrou correndo na varanda, segurando o celular. Vó. Mãe. O blog alcançou 10.000 seguidores. O Verdade e Recuperação havia começado como um pequeno projeto de Larissa e Davi para conectar ex-membros e vítimas de abusos religiosos. Em 3 meses, transformará-se em uma rede nacional de apoio, com histórias, recursos legais e grupos de ajuda mútua. 10.000 vidas tocadas, sorriu Cida. 10.000 pessoas que não estão mais sozinhas. O telefone da casa tocou, e Roberta entrou para atender. Momentos depois, voltou com expressão preocupada. Era o advogado. Augusto entrou com pedido de guarda dos filhos. Está alegando que estamos emocionalmente instáveis e hostis à religião deles. Cida sentiu o estômago afundar. Quando um problema parecia resolvido, outro surgia. Ele não vai conseguir, afirmou Larissa com convicção surpreendente para seus 17 anos. Temos provas de que ele mentiu sob juramento. Temos a gravação. Não é tão simples, querida, suspirou Roberta. Os tribunais de família são diferentes. E muitos juízes são conservadores quando se trata de religião. Então lutaremos novamente, declarou Cida, levantando-se com uma energia que surpreendeu até a ela mesma. Já enfrentamos o pior e sobrevivemos. Não vamos perder Mateus agora. Aquela tarde, reuniram-se ao redor da mesa da cozinha com o professor Antônio, que havia se tornado não apenas advogado, mas amigo da família. Ainda elegante aos 70 anos, ele espalhava documentos enquanto explicava estratégias legais. A lei favorece a mãe, especialmente quando o pai abandonou o lar, explicou. Mas precisamos nos preparar para um processo longo. E caro, acrescentou Roberta, a preocupação evidente. Desde a separação, sobrevivia com o salário de professora e a ajuda de Cida. Sobre isso, Antônio sorriu. Tenho uma notícia. A editora que contatei está interessada no seu livro, Dona Aparecida. Muito interessada. Cida piscou, surpresa. O manuscrito que havia começado a escrever como terapia, suas memórias de 3 décadas como testemunha de Jeová e a jornada para expor a verdade, havia sido enviado à editora sem grandes expectativas. Eles estão oferecendo um adiantamento considerável, continuou Antônio. Acreditam que sua história pode ajudar muitas pessoas. Viu só, mãe? Roberta apertou sua mão. Suas palavras podem fazer a diferença agora. Não apenas para nós.
Naquela noite, após todos se recolherem, Cida permaneceu na varanda. O som das ondas trazia uma paz que havia muito não sentia. Seu celular vibrou com uma mensagem de Débora. Davi foi aceito na faculdade de psicologia. Disse que quer ajudar outras vítimas de trauma religioso. Isso é por sua causa, Cida. Você mudou nossas vidas. Enquanto as estrelas brilhavam sobre o oceano, Cida refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Havia perdido uma comunidade, mas encontrado outra. Havia perdido certezas, mas ganhado verdades mais profundas. E embora o caminho à frente ainda fosse incerto, não estava mais sozinha nele. Na manhã seguinte, acordou com determinação renovada. Sentada à pequena mesa da cozinha, começou a escrever o próximo capítulo, não apenas de seu livro, mas de sua vida. Querida Larissa, disse ao ver a neta entrar sonolenta na cozinha. Acho que tive uma ideia para expandir o blog. E se criarmos um programa de mentoria? Ex-membros ajudando os recém-saídos a reconstruir suas vidas. Os olhos de Larissa se iluminaram. Vó, isso é brilhante. Podemos começar hoje mesmo. Enquanto planejavam, Cida percebeu que havia encontrado algo que as testemunhas de Jeová sempre prometeram mas nunca realmente entregaram: um propósito genuíno. Não baseado em medo do fim ou promessas de paraíso, mas em ajudar pessoas reais, no mundo real, agora. A superação, compreendeu, não estava em deixar o passado para trás, mas em transformá-lo em algo que pudesse iluminar o caminho de outros. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava lotado naquela manhã de março, um ano após a primeira denúncia de Cida. O caso de guarda dos filhos de Roberta havia se transformado em algo muito maior, um teste sobre liberdade religiosa, direitos parentais e os limites da influência institucional sobre famílias. Cida, agora com uma confiança que antes seria impensável, ajustou o colar simples sobre o vestido azul marinho. Ao seu lado, Roberta tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam ao folhear os documentos. Ele trouxe o superintendente de circuito, sussurrou, apontando discretamente para a fileira onde Augusto se sentava ao lado de um homem de terno impecável. E vários anciãos como testemunhas de caráter. Nós temos a verdade, respondeu Cida, apertando sua mão. E desta vez, temos mais que isso, temos a opinião pública. O livro de Cida, 30 anos de silêncio, Minha Jornada para a Verdade, havia se tornado um best-seller nacional inesperado. Suas entrevistas em programas de televisão haviam aberto um debate público sem precedentes sobre abuso religioso e cultura de silenciamento. Cartas de apoio chegavam diariamente, muitas de atuais testemunhas de Jeová que não podiam se manifestar abertamente. O juiz Herculano Brito entrou na sala, um homem severo de meia idade que, segundo Antônio, tinha reputação de valorizar a tradição familiar. Cida sentiu um aperto no estômago. Antes de iniciarmos, declarou o juiz após os procedimentos iniciais, gostaria de deixar claro que este tribunal não está julgando práticas religiosas. Estamos determinando o melhor interesse de duas crianças. Os advogados de Augusto apresentaram seu caso primeiro, uma mãe que havia abandonado a fé familiar, expondo os filhos a ideias confusas e prejudicando seu desenvolvimento espiritual. Testemunhas falaram sobre a deterioração moral observada em Mateus e Larissa desde que se afastaram da congregação. Senhores jurados, concluiu o advogado, perguntamos: é saudável para crianças serem criadas em um ambiente de hostilidade à fé que praticaram toda a vida? Sob influência de uma avó que publicamente ataca sua religião. Quando chegou a vez da defesa, Antônio levantou-se calmamente. Em vez de contra-argumentar diretamente, ele chamou sua primeira testemunha, Mateus. O menino de 13 anos caminhou nervosamente até o banco das testemunhas, olhando hesitante para o pai. Mateus, começou Antônio gentilmente, pode contar ao tribunal como tem sido sua vida nos últimos meses. O menino respirou fundo. No começo foi assustador. Todo mundo na escola sabia o que tinha acontecido. Alguns amigos da congregação pararam de falar comigo. E como se sente agora? Melhor, ele sorriu timidamente. Tenho novos amigos. Comecei a jogar futebol. E posso fazer perguntas agora. Que tipo de perguntas? Sobre tudo. Na congregação, tinha coisas que não podíamos questionar. Agora, mamãe e vovó dizem que perguntar é bom, que faz parte de crescer. Quando Augusto foi chamado, a tensão na sala era palpável. Ele manteve sua postura digna,
falando com convicção sobre sua preocupação genuína com o bem-estar espiritual dos filhos. Não nego que Roberta seja uma boa mãe, admitiu. Mas as crianças precisam de estabilidade moral e espiritual. A confusão atual é prejudicial. Foi quando Antônio apresentou as mensagens, conversas entre Augusto e líderes congregacionais discutido como o caso de custódia poderia trazer a irmã Roberta de volta ao rebanho e silenciar a apóstata Aparecida. Senhor Mendes, questionou Antônio, estas mensagens sugerem que sua preocupação não é principalmente com seus filhos, mas com pressionar sua ex-esposa e sua sogra a voltarem para a congregação. Correto. O rosto de Augusto empalideceu. Está tirando do contexto. Assim como o senhor fez com as cartas de Dona Aparecida no julgamento anterior. Cartas pelas quais já se provou que foram apresentadas seletivamente para criar falsa impressão. Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz pediu silêncio. A tarde avançou com testemunhos de especialistas em psicologia infantil, assistentes sociais e até mesmo um ex-ancião de outra congregação que havia deixado a organização após ler o livro de Cida. Quando chegou a vez de Cida testemunhar, ela caminhou com dignidade até o banco das testemunhas. Um ano antes, estaria aterrorizada. Agora, sentia-se estranhamente calma. Senhora Aparecida, começou o advogado de Augusto, não é verdade que sua cruzada pessoal contra as testemunhas de Jeová tornou-se sua nova religião? Que sua obsessão está afetando seus netos? Cida olhou diretamente para ele. Minha cruzada, como o senhor chama, nunca foi contra pessoas de fé. Foi contra o abuso de poder, contra o silenciamento de vítimas. E quanto aos meus netos? Ela sorriu suavemente. Eles estão aprendendo a mais importante lição de todas, que amar a verdade exige coragem, mesmo quando essa verdade é dolorosa. Sua definição de verdade não é universal, senhora. Não, concordou Cida. Mas abuso é abuso em qualquer definição. E silêncio que protege abusadores nunca será justiça em nenhum dicionário. No banco dos réus, Augusto baixou os olhos. Quando Roberta foi chamada como testemunha final, o tribunal inteiro pareceu conter a respiração. Ela havia sido o eixo silencioso em torno do qual toda a tempestade girava. Senhora Mendes, perguntou o juiz diretamente, se tiver a guarda dos seus filhos, permitirá que continuem praticando sua religião caso desejem. Roberta olhou para Augusto, depois para sua mãe, e finalmente para o juiz. Meritíssimo, nunca impediria meus filhos de praticarem sua fé se for uma escolha genuína e informada. O que não permitirei é que sejam forçados a escolher entre sua família e sua religião. Nenhuma criança deveria enfrentar esse falso dilema. E quanto à influência de sua mãe? Minha mãe ensinou nossos filhos a maior lição de todas, que integridade significa defender a verdade, mesmo quando custa tudo. Não consigo imaginar influência mais valiosa que essa. O silêncio que seguiu foi profundo. Às 17h42 daquela tarde, o juiz Herculano Brito emitiu sua decisão. Guarda completa para Roberta, com visitas supervisionadas para Augusto. Mais significativamente, incluiu em sua decisão uma observação que seria citada em casos futuros. Este tribunal reconhece que o melhor interesse das crianças inclui o direito a um ambiente onde possam questionar, aprender e desenvolver pensamento crítico, sem coerção espiritual ou emocional de qualquer parte. Quando deixaram o tribunal, uma pequena multidão esperava, ex-testemunhas de Jeová segurando cartazes de apoio, jornalistas, e até mesmo alguns membros atuais da organização que vieram em solidariedade silenciosa. Entre eles estava Davi, agora um jovem confiante cursando seu primeiro semestre de psicologia. Ao lado dele, uma surpresa, Teodoro, o homem que havia abusado dele anos antes, algemado e escoltado pela polícia após finalmente ser preso em outra cidade. Quando seus olhares se cruzaram, Cida viu algo inesperado no rosto de Davi, não ódio ou medo, mas uma calma dignidade que transcendia sua juventude. Ele havia encontrado algo que nenhum tribunal poderia conceder, sua própria paz. Naquela noite, reunidos na pequena casa de Santos, Cida observou sua família reconstituída. Roberta sorrindo enquanto Mateus contava animadamente sobre seu novo time de futebol. Larissa mostrando ao professor Antônio o site renovado do projeto. Amigos novos e antigos compartilhando uma refeição simples. Então, vó, perguntou Mateus entre garfadas de macarronada, o que vem agora? Cida sorriu, sentindo o peso de 63 anos de vida, 30 em devoção inquestionável, um em revolução dolorosa,
e agora, um futuro inesperado se abrindo. Agora, meu amor? Agora vivemos a verdade que descobrimos. Um dia de cada vez. 5 anos depois, o jardim da casa de Cida em Santos florescia com orquídeas e bromélias cuidadosamente cultivadas. Aos 68 anos, ela havia encontrado prazer inesperado na jardinagem, a paciência que exigia, a recompensa de ver vida crescendo sob seus cuidados. A varanda estava decorada com balões coloridos e uma faixa improvisada. Parabéns pela formatura, Larissa. A jovem de 22 anos havia acabado de se formar em Direito, determinada a seguir carreira defendendo vítimas de abusos institucionais. Vó, tem mais gente chegando, gritou Mateus, agora um adolescente de 17 anos, correndo para abrir o portão. Cida sorriu ao ver Débora e Davi entrando, seguidos pelo professor Antônio, agora apoiado em uma bengala mas com os olhos tão vivos quanto sempre. Atrás deles, uma surpresa, Teresa, uma das anciãs que havia testemunhado contra ela no primeiro julgamento. Espero não estar intrometendo, disse Teresa timidamente, oferecendo um pequeno embrulho. Larissa me convidou, mas entendo se não for bem-vinda. Bobagem, Cida a abraçou calorosamente. Aqui todos são bem-vindos. Os últimos 5 anos haviam trazido transformações que Cida jamais imaginou possíveis. Seu livro, traduzido para 12 idiomas, havia inspirado mudanças em políticas de proteção infantil em organizações religiosas ao redor do mundo. O projeto iniciado por Larissa e Davi agora operava como uma ONG formal, com centros de apoio em 5 estados. Mais surpreendente ainda foram as mudanças dentro da própria organização das Testemunhas de Jeová. Após a pressão pública e processos em múltiplos países, novas diretrizes haviam sido implementadas, exigindo que todos os casos de abuso fossem reportados às autoridades. Não era uma vitória completa, mas era um começo. Roberta, equilibrando uma bandeja de salgadinhos, sorriu ao ver sua mãe contemplando o jardim. Pensando no passado de novo? Perguntou, colocando a bandeja sobre a mesa. Pensando em como o passado e o presente se entrelaçam, respondeu Cida. Olhe para nós agora, quem poderia imaginar? Roberta assentiu, compreendendo. Após o divórcio, ela havia reconstruído sua vida como professora, eventualmente conhecendo Paulo, um viúvo gentil que agora ajudava a preparar a churrasqueira no quintal. Sua fé havia evoluído para algo mais pessoal, menos institucional, uma jornada espiritual que respeitava perguntas tanto quanto respostas. Soube que Augusto está voltando para São Paulo, comentou Roberta. Mateus quer vê-lo. E como você se sente sobre isso? Estou em paz com isso, surpreendentemente. O rancor só nos mantém presos ao passado. O som de música e risadas preenchia o ar e quanto mais convidados chegavam. Ex-testemunhas e membros atuais, familiares e estranhos que se tornaram família, todos unidos não por dogma, mas por uma jornada compartilhada. Larissa, radiante em seu vestido azul, aproximou-se com uma pequena caixa. Vó, queria te dar isso antes que todos cheguem. Dentro da caixa havia um delicado broche de prata em forma de chave. É linda, querida, sorriu Cida, tocada. Mas por que uma chave? Porque você nos ensinou que a verdade é como uma chave, às vezes abre portas para lugares assustadores e desconhecidos, mas sem ela, ficamos presos em salas bonitas mas falsas. Larissa segurou as mãos da avó. Você abriu a porta para todos nós. Mais tarde, quando o céu se tingia de laranja sobre o oceano, Cida encontrou um momento de quietude na varanda. Davi se juntou a ela, agora um jovem psicólogo cuja prática especializada em trauma religioso havia ajudado dezenas de pessoas. Pensei muito sobre perdão ultimamente, comentou ele, olhando para o horizonte. Não o tipo que a organização pregava, o que exige que vítimas abracem abusadores sem consequências reais. Que tipo, então? Perguntou Cida. O tipo que nos liberta do ódio sem apagar a verdade. O tipo que diz, o que você fez foi terrível, e há consequências para isso, mas não deixarei que isso defina meu futuro. Cida aceitiu, compreendendo profundamente. Perdoei Ezequiel há algum tempo. Não por ele, mas por mim. Ele nunca pediu perdão. Não, sorriu Cida. E talvez nunca peça. Mas minha paz não pode depender das escolhas dele. O sol começava a se pôr quando Mateus chamou todos para reunirem-se em volta da mesa. Roberta havia preparado um bolo decorado com uma balança da justiça em homenagem à formatura de Larissa. Paulo levantou sua taça.
Um brinde à nossa formanda, que vai fazer deste mundo um lugar mais justo. Todos aplaudiram, mas Larissa levantou a mão, pedindo silêncio. Na verdade, quero propor um brinde diferente. Ela ergueu sua taça na direção de Cida. A minha avó, que me ensinou que a fé verdadeira não teme perguntas. Que me mostrou que uma mulher de 60 anos pode mudar o mundo. Que provou que nunca é tarde para escolher a verdade, mesmo quando custa tudo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Cida enquanto todos erguiam suas taças. Olhando para os rostos ao seu redor, sua filha recuperada, seus netos florescendo, amigos novos e antigos unidos por uma jornada extraordinária, sentiu uma certeza profunda. O preço havia sido alto. 30 anos de devoção inquestionável, a segurança de certezas absolutas, amizades de décadas, a sensação de pertencimento a algo maior. Mas o que ganhará em troca era inestimável: autenticidade, verdade, e um tipo diferente de família, uma unida não por regras ou medo, mas por amor e respeito mútuos. Mais tarde, quando todos já haviam partido e a casa estava silenciosa, Cida sentou-se em seu pequeno escritório. Na parede, uma simples moldura continha a primeira página de seu livro, com a dedicatória que havia escrito 5 anos antes. Para todas as pessoas presas em salas de silêncio, temendo fazer perguntas. A verdade pode custar tudo, mas o preço do silêncio é sua própria alma. A vida, abundante e autêntica, do outro lado do medo. Olhando para aquelas palavras, Cida Moreira sorriu. O sol havia se posto, mas o horizonte nunca parecerá mais claro.